outro lado, tem aí a via que eu digo que não é a via racional, que ela é mais intuitiva, introspectiva, que é uma via de observação, tá? De observação, é observar e sentir, ok? Gente, o tarô, ele é um oráculo, tá? E como tal, ele descende, ele tem ele tem um ancestral muito longínquo, que é a natureza, ok? Longínquo em questão de tempo, né? Quando que o tarô apareceu, um tempo depois, um dia eu faço um vídeo só falando disso, tá? Mas a natureza, gente, foi o primeiro grande oráculo para o homem, tá? Há muito tempo atrás, né? Quando o tempo não existia, quando o tempo não sabia que era tempo, e quando vivíamos em tribos, tá? O homem, naquele momento, ele passou a olhar a natureza, ler os símbolos e conectar e raciocinar e pensar, sentir sobre isso e entender que aquele símbolo significava alguma coisa. Por exemplo, ele olhava lá uma nuvem escura e ele já intuía, ele sabia que o acontecimento que vinha depois era uma baita chuva, tá? Então, essa conexão sobre o símbolo e o que acontece, tá? Essa observação da natureza, isso foi o primeiro exercício oracular que o homem fez, tá? De lá para cá, vários oráculos foram se desenvolvendo. Inicialmente, o homem, desde riscar a terra até olhar o ossinho, graveto, tudo isso foi sendo utilizado como oráculo, tá? Foi um processo. E o tarô nada mais é do que mais um oráculo, ok? Como que a gente desenvolve nessa percepção? Se a gente vai ler um oráculo, a gente precisa ter essa aproximação, essa mesma conexão com o oráculo que o nosso ancestral lá da tribo teve, de olhar, né, saber que que a lua estava cheia, a maré ia mudar, tá? Essa conexão que o homem teve com o símbolo, a gente precisa desenvolver essa habilidade. Nós perdemos muito disso, porque a gente não tem mais esse desenvolvimento de observação, porque a gente vive numa sociedade que não tem mais uma conexão tão aprofundada com a natureza. Eu até falo disso num vídeo anterior sobre a papisa, tá? Se alguém tiver curiosidade. Como a gente tem essa desconexão, a gente não tá mais treinando isso. É treino, tá? Treino, habilidade. Então, por isso que eu digo, a gente tem que ter uma via de observação, ok? A maioria das lições, gente, mais valorosas que eu tive de observação e desenvolvimento, dessa percepção, capacidade de analisar símbolos, foi observação silenciosa da natureza, tá? Ou observação silenciosa de obras de arte. Sentar a bunda no museu, olhar uma obra por horas e tentar tentar sentir o que ela estava me falando, tá? Vou compartilhar uma experiência pessoal. Eu fiz uma viagem para Fernando de Noronha. Sou rica! Não, eu parcelei em 10 vezes. Eu fiz uma viagem para Fernando de Noronha e teve um dia que eu fiquei observando o pôr do sol em silêncio, né? E eu tive uma lição incrível sobre uma coisa que no mundo oriental eles chamam de Tenchi, que é tocar o céu e tocar o solo, né? As duas direções, que tem muito a ver, por exemplo, na carta do Papa você vê que ele faz esse movimento, né? O que isso quer dizer? A conexão do divino com o mundano, céu e terra. Gente, aí o que você pode derivar dessa compreensão é infinita. Eu posso aqui ficar horas conversando com vocês sobre essas questões, né? Então, derivar de uma percepção, ok? Então, essa leitura da natureza, principalmente a natureza, tá? Natureza e obra de arte. Essa percepção, o que você consegue sentir e conectar com alguma
com algum efeito ou com algum raciocínio, uma conclusão racional, esse é exatamente o processo que a gente quer. Por isso que não adianta só ler e estudar. Você precisa desenvolver a capacidade de ler o símbolo e entender o que vem depois. Que era o que o nosso ancestral fazia, tá? Então, para o desenvolvimento dessa linha, é um desenvolvimento silencioso, introspectivo, e em alguns momentos desesperador, tá? Em alguns momentos assustador, porque você tá sozinho e não tem quem te diga, você tem que você sentir, você tem que você buscar a percepção, tá? Uma vez um amigo que é vidente me falou o seguinte: Kailane, você quer desenvolver mais isso? Porque eu não tenho nenhum dom de evidência, eu não tenho evidência nenhuma, mas ele falou, você quer desenvolver mais a percepção? Eu falei, claro, né? Ele falou assim, então você tenha muitas plantas em casa. E você vá muito em parque e tal, sente perto de uma árvore e sinta a energia, sinta o que ela transmite, tá? É excelente, põe a mão. Eu falei, você quer que eu abrace a árvore, tipo hippie dele? Se quiser abraçar, abraça, tal. Mas perceba o que aquela planta, a energia que ela te traduz e o que ela te traz, ok? Eu sei que isso pode parecer, para quem é mais racional, isso pode parecer ridículo, tá? Absurdo, mas para mim funciona, tá? Para mim, mais do que funcionar, é essencial. Sem isso, eu acho que nunca ia conseguir ler, por mais que eu estudasse, se eu não tivesse essa capacidade de ler símbolos e derivar o raciocínio através de uma via sensitiva, emocional. Quando digo sensitiva, é de sensibilidade. Eu acho que eu não ia conseguir ler. Ok, gente? Então, ficou longo esse vídeo. Quem leu até o final, deixa um comentário. Quem leu não, quem escutou até o final. Igual eu fazia com os meus alunos quando eu dava aula. Quem leu o texto até o final, avisa que leu. Então tá bom, gente. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato. Deixem a sua opinião, suas elucubrações, ok? E, por favor, abrace as árvores e leiam os livros.